Preparando o domingo. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro semanal Preparando o Domingo. Hoje celebramos a Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, esta afirmação bonita e forte da Igreja de que Cristo ressuscitou e todos nós esperamos um dia ressuscitar com Ele, no último dia. Mas Maria não vai precisar esse último dia, porque o corpo de Cristo ressuscitado foi emprestado por ela. É a carne de Maria que Jesus toma emprestado, né? Deus toma emprestado para encarnar-se neste mundo. Essa é a imagem da encarnação que faz com que a gente entenda que Maria, portanto, estaria também experimentando desde já aquilo que o corpo de Jesus experimentou na morte. Cristo não permaneceu na morte e aquele corpo recebido de Maria foi aquele que ressuscitou. Da mesma forma, então, Maria é aquela que já participa da ressurreição de Cristo, antecipando tudo aquilo que nós todos, como cristãos, esperamos um dia viver. Portanto, Maria serve para nós como essa confirmação da nossa esperança, não é? Dizer que Cristo ressuscitou automaticamente é dizer que Maria está ao seu lado, porque o corpo que ressuscita de Jesus é o mesmo de Maria. Essa é a razão para que a Igreja Católica celebre, né, a festa da Assunção de Maria. Maria foi tomada por Jesus ao céu de uma maneira semelhante, mas não igual, porque afinal Jesus, quando sobe ao céu, sobe porque Ele é Deus. Maria sobe ao céu porque Ele é tomada da parte de Deus para viver aquilo que todos nós queremos viver um dia, né? A alegria da ressurreição, a alegria de estar junto àquele que nos criou, o Criador de todas as coisas. Essa é a razão dessa liturgia de hoje, esse é o motivo da festa que a Igreja celebra e nós todos somos convidados, através das leituras, a entrar na dinâmica da oração, da espiritualidade, da esperança. Vamos então invocar o Espírito Santo de Deus. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A liturgia de hoje tem uma surpresa. Ela pode ser feita de duas formas. Duas sequências de textos podem ser escolhidos. E aí, cada celebração pode escolher uma sequência e nós escolheremos a segunda sequência, a que traz a primeira leitura, o livro do Apocalipse. Abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a arca da aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte do céu, proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Esse é um texto que para muitos de nós é difícil de interpretar, porque afinal ele vem carregado de imagens, de símbolos que não são parte da nossa cultura. Mas é claro que qualquer um de nós, ao ler um texto assim, logo imagina que aqui tem muita coisa sendo simbolizada. E aí é o significado dos símbolos que nos traz dificuldade, porque não estamos mais vivendo naquela época. E aí entendemos logo que boa parte da simbologia pode ter um duplo significado, né? Tanto um significado meramente espiritual,
quanto ao significado que podemos localizar no tempo específico onde ele foi escrito esse texto, que a gente poderia dizer assim um significado político, político-social. E o político-social é o mais fácil, afinal, estamos vivendo ali um tempo de perseguição, um tempo de estabelecimento da comunidade cristã, e que não foi aceito por todos. Tanto a comunidade judaica não aceitou que uma nova ideia sobre as suas escrituras pudessem surgir e elas viessem a colocar em risco a sua própria comunidade, então existe uma perseguição dos cristãos ou daqueles que vão se tornando cristãos e que frequentam as sinagogas dos judeus, mas também tem aquela perseguição civil, quando aqui e ali algum membro da hierarquia romana não tolerava aquela nova fé que surgia, a fé em Cristo ressuscitado. Isso tudo fazia este tempo um tempo de grandes turbulências. E aí imaginamos, então, que aqui temos uma linguagem cifrada, uma linguagem que nos dá esperança, que nos ajuda, portanto, a compreender que Deus é vitorioso sobre esta grande batalha. E aí é esse pano de fundo que a gente vê, uma guerra cósmica, não é? Estrelas que caem, dragão que aparece, tudo isso faz a gente perceber que o texto usa imagens grandiosas para falar justamente da desproporção entre a perseguição de um grande império como o romano e aquilo que representava os cristãos. E aí, uma mulher grávida sendo perseguida por um dragão. Que imagem poderia ser mais espalhafatosa do que essa, não é? Como poderia uma mulher grávida resistir a um dragão que é capaz, inclusive, de varrer estrelas? Esse dragão não é qualquer um, é um dragão muito poderoso. Então, isso tudo faz a gente entender que existe ali uma imagem grande, de grande poder desproporcional à grande fragilidade, e essa grande fragilidade dessa mulher pode ser entendida tanto pela comunidade que nasce, a comunidade cristã, a igreja, portanto, né, esta comunidade que surge, este novo povo que vai surgindo da fé em Cristo, e essa é uma imagem tradicional, né? No mundo antigo, as cidades eram representadas por mulheres, mas também, é claro, quando vemos o que aconteceu em Maria, graças a Jesus, vemos que é dela que se fala, não é? Esta a mulher que foi escolhida para receber o Filho de Deus e emprestar a sua carne para que ele pudesse vir ao mundo. É nesse sentido, então, que esse texto está sendo interpretado hoje para nos fazer celebrar Maria como aquela que foi escolhida por Deus para nos trazer o seu Filho. E assim, da mesma forma que o destino de Jesus foi a ressurreição, não poderia ser outro o destino daquela que trouxe o Salvador. É isso que celebramos na fé, isso que celebramos na igreja, quando hoje lemos esta leitura, né, a primeira leitura tirada do livro do Apocalipse. Não à toa, portanto, o Salmo vai exaltar esta mulher. Novamente aqui, a cidade e a mulher, né, são pessoas, são personagens que são colocados em paralelo na literatura antiga. Mas nós hoje, como cristãos, interpretamos esta cidade como, na verdade, sendo Maria. É aqui que a gente lê, então, este salmo que diz: à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. É claro que o salmo, quando foi escrito, Maria ainda não tinha nascido. Então, quem rezou este salmo pela primeira vez, não imaginou em Maria, mas imaginou que era o próprio povo de Israel, aquele que Deus escolheu, não é, para estar ao seu lado. E é nesse sentido que, se Deus é rei, então este povo que está ao lado é aquele que está sendo exaltado, né? As filhas de rei vêm ao seu encontro, e à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. É a cidade de Jerusalém, que é aqui exaltada no mundo antigo, mas nós cristãos entendemos que com Maria, esta cidade onde Deus escolheu o lugar para habitar, é o próprio seio de Maria. Maria é esta cidade que acolhe, né, acolhedora. O seu ventre se torna o lugar onde a arca de Deus se estabelece. Então veja que bonito, né? Os cristãos leem o Antigo Testamento agora à luz daquilo que Cristo realizou, e pode dar um novo sentido para aquelas passagens bíblicas. É assim que acontece em qualquer circunstância da vida. Quando nós lemos um texto escrito em qualquer época, nós o lemos sempre a partir da experiência atual que nós estamos vivendo. Da mesma forma, os primeiros cristãos, né, leram o Antigo Testamento a partir da experiência que estavam vivendo, que é aquela de reconhecer em Cristo o Salvador e em Maria, sua mãe, aquela que colaborou com a salvação, abrindo o seu ventre, né, abrindo a sua vida para acolher Jesus como Salvador. É assim, então, que a gente pode ler aquilo que é o significado da morte e ressurreição de Cristo na visão de São Paulo, na carta aos Coríntios. Ele vai dizer assim: irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos,
como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído, portanto, é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo dos seus pés. Que beleza, São Paulo, entender que a maior vitória de Cristo é sobre a morte. Isto é, sobre aquilo que mais aterroriza o ser humano. Cada um de nós já nasce com o medo da morte. O medo da morte nos acompanha desde o início da vida, porque o que mais desejamos é viver. Portanto, tudo aquilo que ameaça a nossa vida já estabelece em nós um temor, uma angústia, uma ansiedade pela sobrevivência. Podemos imaginar uma criança que ainda não conhece nada. Se a mãe atrasa o seu leite, o que é que acontece? Ela chora, ela esperneia, ela teme a morte, porque afinal a dor ela não é capaz de discernir ainda que ela é passageira, que ela vai passar. Ela não entendeu ainda que as coisas passam e tudo é muito absoluto, tudo é muito verdadeiro. E assim também muitas vezes é a gente. A gente pode crescer sem conseguir perceber que as coisas são relativas e ficamos então na nossa angústia, elaborando tantas doenças mentais. E olha como é importante a gente perceber o valor da esperança. O valor da esperança nos previne de adoecer, de morrer por antecipação. De tanta preocupação, morremos antes de que a morte realmente tenha chegado a cumprir o seu papel na nossa vida biológica, que é natural que a morte exista, afinal, não poderíamos imaginar novas vidas, novos nascimentos, se não tivesse ninguém morrendo. Não é preciso que a morte física aconteça, ela é natural, mas não é natural que a gente possa ter, portanto, nessa morte física, a morte definitiva, porque a esperança que nós temos, que traz de dentro de nós uma força, é essa, de que a vida prevaleça porque Deus nos ama. É disso que se trata a festa desse dia, né? Celebrar a esperança de que no amor de Deus, todos nós vamos experimentar a vida que não tem fim. Portanto, neste ímpeto, não é, interior, espiritual, é que nós queremos ler o Evangelho de hoje, não é? Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava ao povo, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Esse evangelho curtíssimo de 2 versículos apenas é realmente fantástico, porque ele nos diz em poucas palavras aquilo que realmente é a essência de toda a fé que nós professamos em Jesus, toda a devoção que temos por Maria, pelos santos, toda a alegria que temos de viver na liturgia, aqueles momentos de exaltação, de louvor, de ação de graças, ou de reparação da nossa vida, quando, pedindo perdão, saímos de lá, inaugurados de novo, né, com uma página em branco, dispostos, encorajados a tentar novamente acertar no dia a dia, para sermos pessoas melhores. Tudo isso que vivemos na fé, do dia a dia, na celebração, tem só um sentido: tornar as palavras de Jesus vivas na nossa vida. É por isso que essa frase final do Evangelho, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. É porque descobriram que, de fato, o que Jesus nos propõe é a felicidade, não é uma restrição da vida. Quem vive a fé como uma restrição da alegria, da vontade de viver, da capacidade de doar-se, de viver com os irmãos, compreendendo as diferenças e sendo capaz de acolher a todos, cada um do jeito que é, não compreendeu ainda o Evangelho, não compreendeu a sua fé, não sabe o que está fazendo indo à igreja, porque só faz sentido se a gente é feliz indo à igreja. A igreja é um lugar para cultivar felicidade, cultivar a alegria de viver,
cultivar um coração aberto, generoso como o de Jesus. Isto é, pôr em prática e descobrir que é muito mais gostoso, muito mais feliz, permitir que o nosso coração se abra a quem é diferente da gente, somente pelo fato de que com isso vivemos como Cristo viveu. Somente pelo fato que com isso entendemos dele que o verdadeiro sentido da vida não é construir o nosso mundinho, a nossa bolha, e quem sabe ali compartilhar os nossos valores somente com aqueles que pensam exatamente igual a gente. Enquanto a igreja for assim, um clube de gente que pensa igual, ela nunca vai cumprir o seu evangelho, vai pôr em prática aquilo que Jesus viveu. Basta a gente pensar aí como eram os 12, né? Bem diferentes um do outro, e Jesus foi capaz de colocá-los todos no mesmo lugar, na mesma sala, comer juntos, partilhar a vida, entrar no mesmo barco para pescar e compreender que é na diferença que a gente enriquece a nossa vida, que a gente é capaz de ser feliz e fazer o outro feliz. Então, que o evangelho de hoje, que é assim, esse evangelho tão curto e que complementa de modo tão brilhante aquilo que é o sentido da festa deste domingo. A exaltação de Maria é o convite que cada um de nós recebe de Deus, de também deixar que a nossa vida, sendo pautada pelo evangelho, pelos ensinamentos de Cristo, nos levará um dia a experimentar aquilo que Maria já experimenta, a união perfeita, total com Deus, na vida eterna, na vida da ressurreição, isto é, na vida que não acaba. Esta vida que não está limitada pelo tempo, pelo espaço, né? Temos um planeta que tem uma superfície, não dá para todo mundo ficar aqui eternamente. Então é preciso um mundo diferente, onde não haja espaço para que caiba sempre mais um. E esta nova morada, que cada um de nós espera um dia encontrar, seja morada onde todos possam viver eternamente a felicidade, que para nós é apenas umas gotas no oceano, quando temos a chance de experimentar momentos de alegria. Então, vemos quanto o nosso modo de viver limitado nos faz ser pessoas sempre com um desejo insaciável. Mas o céu é o lugar onde não há a insaciedade, não é? Somos sempre saciados, porque é a felicidade que nós esperamos um dia que seja eterna, onde não haja choro e ranger de dentes. É o sonho, é a utopia, é o lugar para onde vai a nossa esperança, o nosso olhar, que hoje, na festa da Assunção de Maria, nós renovamos dentro da gente, querendo, não deixando, né, que morra, que desapareça diante das dificuldades, das dúvidas, das incertezas da vida, que não desapareça a esperança fundamental que a fé nos traz, né, de vivermos um dia eternamente com Cristo. Obrigado, Senhor, por mais uma vez a festa da Assunção de Maria, nos animar a fé, a esperança. Ajuda-nos a não deixar que no nosso dia a dia as tristezas do cotidiano, as consequências naturais das dificuldades naturais da vida nos impeçam de lutar por um mundo melhor, nos impeçam de ter esperança de que o nosso agir melhor pode tornar este mundo melhor. Se queremos um mundo diferente, sejamos nós aquele que faz a diferença. E, portanto, ajuda-nos a ser assim, pessoas convencidas de que é possível ser melhor, porque contamos com a Tua graça. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica! A dica da semana é descobrir que aquilo que a festa da Assunção de Maria traz para nós, que é a esperança de vida, seja também algo que está no nosso olhar, no nosso falar, no nosso agir cotidiano. Você leva esperança de vida a quem está ao seu lado? Comanda aí a tua vontade de transmitir essa alegria de vida, de esperança a quem sabe, está aí o olhar abatido e que você talvez nem perceba. Vamos descobrir dessa semana, então, a quem podemos levantar o olhar com um sorriso, com a palavra de esperança, de encorajamento. Assim como a Assunção de Maria nos eleva até Deus, sejamos nós também capazes de elevar-nos uns aos outros, não deixando, portanto, que o abatimento nos entristeça. Fica a dica. Preparando o domingo.